Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 26º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Para montantes acima deste, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. E agora eu quero partilhar contigo o meu portfólio, que neste momento está com uma rentabilidade, ou seja, com um lucro não realizado de 4.118. Portanto, eu vou colocar aqui no meu fecheiro. Aliás, podemos ver que a melhor posição é esta do KDVE, como era óbvio, não é? Já está com a rentabilidade máxima de 117,94 desde a primeira aquisição que foi feita, ou seja, no primeiro episódio. E agora eu vou aqui e colocar, pronto, vamos assumir que vou investir cerca de 500€, está bem? Depois já alterei isto. E neste momento tenho 4.100 e quantos? Desculpa lá, 4.118 aproximadamente. 4.118 e 15 cêntimos, mais ou menos isto. Portanto, o ritmo que eu estou a ir neste momento, atenção que é anualizado, não tenho que dividir por nada, não tenho que dividir por número dos meses, que isto já conta o período que já passou, está bem? Estes 26 meses. Por isso, aqui a rentabilidade anualizada que estou a ter neste momento, o ritmo é de 28,58%, que até é bastante comparativamente à rentabilidade média anualizada histórica do S&P 500, tal como podes ver aqui, está bem? Portanto, está nos 10,48% e esta é a percentagem que eu devo ter em conta porque considera tanto as expansões, ou seja, os melhores momentos, tanto as recessões, os piores momentos. Portanto, aqui é o que eu quero considerar ao longo de toda esta série, está bem? Portanto, é aqui que eu vou buscar. Portanto, vou fazer aqui o cálculo com a minha idade, que tenho 27 anos, quero-me reformar aos 55. Aqui, aquilo que quero tirar para a minha reforma anualmente são 12.000, está bem? O que tenho investido em ativos neste momento são 16.527 neste momento, tal como podes ver aqui, aproximadamente. Depois, minha contribuição mensal são 500, a taxa de crescimento são os tais 10,48%, que é a rentabilidade anualizada histórica do S&P 500, e a inflação de 4%, que aqui atenção que eu estou a ser pessimista, porque se eu fosse realista para os dados, ou pelo menos projeções económicas que o Banco de Portugal me dá, com base no índice harmonizado de preços no consumidor, então poderias ver que deveria colocar aqui os 2%, porque é isso que eles projetam, está bem? Portanto, se eu colocasse aqui os 2%, então faltaria-me apenas 2 anos para atingir o cost fire. Como eu estou a ser mais pessimista, não vou colocar 3, mas sim 4%, então falta-me 6 anos. E a taxa de levantamento segura são estes 4,5%. Por isso, dito isto, quer dizer que aqui aproximadamente aos 33 anos, posso parar de investir se assim quiser, que depois, com base nesta rentabilidade média histórica, se continuar com esta média anualizada, então consigo atingir facilmente aos 55 estes 266.667. Mas é claro que quando eu atingir o meu cost fire, eu vou continuar a investir, está bem? Porque assim que atingir este objetivo, vou ter outros objetivos mais ambiciosos até finalmente chegar ao fat fire, que é objetivo após objetivo, e o fat fire diria que é o objetivo máximo, ok? Pelo menos dentro desta série. Agora, também quero partilhar contigo que infelizmente não tive tempo para ver os vossos comentários, está bem? Por isso desta vez eu não consegui responder. Portanto, se a tua dúvida ainda persiste, podes perguntar neste episódio, está bem? Mas muitas das questões que vocês fizeram já foram respondidas em episódios anteriores, está bem? Portanto, o que eu sugiro é ver episódios anteriores, mas mesmo assim eu vi as vossas sugestões de ETFs. E vamos começar por este que foi sugerido, que é relativamente à Nasdaq 100, mas este é swap-based, está bem? Por isso, este aqui é um ETF sintético e tu já sabes que eu só quero ETFs reais. Portanto, este aqui, como tem um risco superior, porque está dependente de uma third party, este aqui vou descartar, está bem? Por isso, obrigado pela sugestão, mas este para mim é para descartar, mesmo que tenha uma rentabilidade superior, porque se tiver aquela alavancagem associada, é normal que a rentabilidade ou o prejuízo seja superior, porque imaginemos que tem uma alavancagem de vezes 2, então é só duplicar tanto o lucro como o prejuízo, e como o mercado tem estado a subir, então é normal que mostre toda esta rentabilidade, por exemplo em 2023 de 46%, portanto isto aqui não me surpreende nada, está bem? Portanto, em 2024 também deve mostrar aqui uma boa rentabilidade, mas é claro que existe um risco maior associado, por isso eu diria que este ETF é mais para quem quer manter durante um curto espaço de tempo, portanto, para longo prazo, ou seja, um prazo superior a 5 anos, pronto, eu de certeza que não adquiriria. Pronto, passamos à próxima sugestão, que é um ETF relacionado com o Bitcoin, tem um Total Expense Ratio altíssimo de 2%, é cumulativo, replication, um fund size até elevado, muito bem, é físico. Agora, ok, que está a ter toda esta rentabilidade. 2023 até teve 136%, 2022 menos 70%, tudo bem. E tem uma volatilidade de 50%. Agora, o que tu tens que entender é o seguinte: se tu tens conhecimento para tal,
ok? E tens tempo para aprender, por que não adquirir o Bitcoin físico? Ou seja, adquirir, por exemplo, uma exchange e depois transferir para uma cold wallet. Assim ficas mesmo com o Bitcoin físico e não ficas dependente de entidades que gerem estes fundos de investimento e, portanto, é menos um risco que tu corres, está bem? Porque é sempre possível que algo possa acontecer a estas entidades, está bem? E depois vais estar desnecessariamente a perder dinheiro, sabendo que o Bitcoin pode nem sequer estar a cair, está bem? Portanto, eu não sei o que é que pode acontecer no futuro, mas eu acho que é sempre melhor termos o Bitcoin físico, ok? Portanto, vamos separar as criptomoedas dos ETFs. Uma coisa são os ETFs, ou seja, não precisamos de ETFs a seguirem o Bitcoin e outras criptomoedas, e depois outra coisa é as criptomoedas e podemos comprar diretamente as mesmas. Pronto, no meu caso eu até tenho uma exchange, mas podemos também mantê-las numa cold wallet separada e assim nem sequer ficamos dependentes do risco dessa exchange. Ou seja, ficamos apenas dependentes de nós e daquela cold wallet que nós temos em nossa posse fisicamente. Está bem? Portanto, vamos passar à próxima sugestão. É um ETF europeu, tem um Total Expense Ratio de 0,12%, é acumulativo, full replication, tem um fundo size até elevado e é constituído por 412 empresas. Agora, podemos ver que é físico, é isto que eu realmente me interessa, não é? Se é full replication ou se é sampling, a volatilidade de 11,54% e foi constituído em 2007. Agora, podemos ver que estas são as principais empresas que constituem este ETF e até eu considero que seja um bom ETF se quisermos, pronto, ter exposição à Europa. Agora, acontece o seguinte, primeiro eu copiei este ETF porque eu até achei interessante, está bem, a nível europeu, e coloquei aqui na minha lista a comparar com o IESE, está bem? Portanto, está a comparar com este porque se eu eventualmente quiser ter novamente exposição à Europa, eu vou ver estes dois e comparar também. Faço outros que também tenho. Agora, o que acontece é que eu posso não querer ter exposição à Europa, está bem? Porquê? Acontece o seguinte, aqui na Europa, não é? Como tu sabes, quem ganhou as eleições foi o Trump e aqui temos algumas notícias que os economistas alertam para o impacto no plano protecionista do Donald Trump numa Europa com crescimento anémico, admitido como uma recessão na zona euro. Portanto, o que isto quer dizer é que o Trump poderá levar o euro para a recessão, segundo estas notícias, está bem? Ou seja, o FMI prevê que o regresso de Donald Trump à Casa Branca, com a agenda mais protecionista, vai penalizar a zona euro. Portanto, temos aqui se calhar demasiada exposição à zona euro, pode não ser o ideal, apesar de sabermos que o S&P 500 também está em máximos históricos, está bem? Portanto, está a fazer literalmente novos máximos históricos e temos vários indicadores, por exemplo, o indicador de Buffett, que é o rácio entre a capitalização de mercado total dos Estados Unidos a dividir pelo produto interno bruto do mesmo, está bem? E que mostra que, ou sugere que o mercado dos Estados Unidos está fortemente sobrevalorizado. Depois também temos outros indicadores como o Price to Earnings Ratio, que sugere que o mercado dos Estados Unidos está sobrevalorizado. Com base nas taxas de juros também sugere que o mercado dos Estados Unidos está sobrevalorizado. A reversão da média também, portanto aqui também temos a inversão da yield curve que sugere que existe uma probabilidade elevada do mercado dos Estados Unidos entrar em recessão, portanto nós temos que ter aqui alguma precaução. É por isso que eu não quero ter também demasiada exposição aos Estados Unidos, apesar de saber que a Europa pode ser e provavelmente vai ser afetada com a vitória de Trump. Portanto, o que é que eu quero fazer é ter exposição a um ETF mundial, ou seja, fazer aqui um mixed, mas tendo consciência a exposição atual que eu já tenho aos Estados Unidos, tendo consciência da exposição atual que já tenho à Europa. Portanto, eu estive a ver vários ETFs e também vi as vossas sugestões, ok, de ETFs mundiais, porque é isso que eu quero agora me concentrar, ETFs mundiais. Portanto, ter Estados Unidos, ter Europa, mas que para mim faça sentido, porque eu também não quero adquirir várias empresas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, que estão muito sobrevalorizadas, está bem? Portanto, principalmente aquelas que têm maior capitalização de mercado. Mas pronto, eu vou começar com esta sugestão, que foi aqui o MSCI World Momentum Factor. Tem um Total Expense Ratio de 0,25%, é físico, é isto realmente que tenho interesse, não interessa se é Optimized Sampling ou Full Replication, na minha opinião. Tem uma volatilidade de 16,35%, por isso, só por esta razão já seria o suficiente para descartar. Porquê? Porque neste momento, se, por exemplo, se tiver maior exposição aos Estados Unidos, então é para descartar completamente, porque o meu range, ou seja, o meu intervalo de volatilidade na zona 1 é abaixo dos 10%. Na zona 2 entre os 10 e 15 e acima da zona 2, que é na zona 3, é acima dos 15%. Portanto, se aqui diz que está nos 16,35%, então para mim não faz sentido sequer ponderar este, ok? Para além de ter aqui uma grande exposição aos Estados Unidos. Aliás, eu digo grande para um ETF mundial, está bem? Porque não tem assim uma exposição tão grande aos Estados Unidos, mas para um ETF mundial até um pouco elevado. Quer dizer, dentro dos ETFs mundiais é o normal, mas se conseguimos encontrar um pouco inferior, então por que não? Depois também temos este que é um MSCI World UCITS ETF, ok? Mas só que da iShares, que tem um Total Expense Ratio de 0,20%, é acumulativo, sampling, fund size elevadíssimo, ou seja, tem um fund size mesmo muito grande e é constituído por
409 empresas. Portanto, se formos aqui abaixo, conseguimos ver que já é mais aceitável, ou seja, está próximo aqui da zona 1, e podemos ver que é físico e foi criado em 2009. Se formos mais aqui abaixo, podemos ver as principais empresas que constituem este ETF, e aqui acontece aquele pequeno problema que eu quero evitar, que é adquirir várias empresas que eu acredito que possam estar talvez sobrevalorizadas, está bem? Porque estão em máximos históricos, a fazer novos máximos, e pelo menos eu, com base nos meus estudos, acredito que possa haver melhores ações, melhores empresas aos valores que estão, comparativamente a estas, que são boas empresas, como é óbvio, mas podem estar se calhar demasiado caras, está bem? Portanto, também estive a ver aqui outras. Esta aqui foi sugerida também, ou seja, esta que tem um total expense ratio de 0.12%, acumulativo, sampling, também é um ETF mundial, só que é Developed World, tem um fundo size elevado e é constituído por 2013 empresas, mas esta aqui, se procurarmos pelo ensino, aqui na XTB, conseguimos ver que não encontramos. Portanto, esta aqui terei que descartar porque a XTB não tem. Passando à próxima, temos esta que é a ACWI UCITS ETF, ok? Também é um ETF mundial, total expense ratio de 0.20%, acumulativo, sampling, fund size também elevado e é constituído por 2.355 empresas. Se vamos mais abaixo, podemos ver que é físico, tem uma volatilidade mais pequena, 10.78%, ou seja, mais aceitável para estar na zona 1, foi criado em 2011 e podemos ver que, mais uma vez, é muito semelhante aos outros. Ok, por isso as principais empresas são estas. Estas empresas não digo que são más, ok, porque são boas, só que ao valor que estão atualmente podem estar talvez subvalorizadas a um ponto de não compensar para certos perfis de investidor e eu realmente gostaria de ver outras empresas, ok, que poderão não estar nos seus máximos históricos e aqui depois é colocar na balança o custo-oportunidade, ok? Portanto, eu estive a ver outros ETFs, temos também aqui o VWCM, que tem um total expense ratio de 0.22%, é acumulativo, sampling, fund size também muito elevado, é constituído por 3.599 empresas e podemos ver que também tem uma volatilidade pequena de 10.70%. Tal como o anterior, estes dois, se tu reparares, têm apenas uma exposição de 62% aos Estados Unidos e este até tem de 57% aproximadamente. Portanto, vamos já diminuir a exposição aos Estados Unidos, que era algo que eu também queria, ou seja, ter exposição aos Estados Unidos, mas não tão elevada. Por isso é um aspecto positivo. Agora, para mim, isto não é o suficiente porque continuamos aqui com uma grande exposição Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, portanto, as mesmas, está bem? Não é que não deveria ter exposição, mas se calhar, como eu já tenho tanta exposição às mesmas nos ETFs que eu tenho no meu portfólio, talvez este mês possa reduzir ou adquirir outro tipo de ETF. Portanto, eu estive a ver na minha lista, está bem? Portanto, esta lista que está aqui, e estive a ver qual é que poderia ser mais indicado para a zona 1, está bem? Portanto, aquele ETF que eu encontrei é aquele que eu vou adquirir, muito provavelmente está aqui nesta linha, ok? Portanto, foi uma vez sugerido anteriormente e é este aqui. Portanto, deixa-me lá só vir para cima. É este da iShares, que é MSCI World Value Factor, tem um total expense ratio de 0.25%, é acumulativo, sampling, tem um fund size elevado, está bem? E tem 393 empresas, ou seja, já não tem assim tantas empresas, está bem? Portanto, aqui eu gostaria que o ETF fosse composto por mais empresas, mas também não vou considerar isto um grande problema. Depois, podemos ver que tem uma volatilidade de 11.30%, ou seja, seria considerado na zona 2. Em termos de replication, podemos ver que é físico, ok? Optimizing sampling, mas físico, esta é a parte mais relevante. Depois, podemos ver que foi criado em 2014 e tem uma volatilidade de 11.30%. Portanto, aqui, supostamente, estaria na zona 2, está bem? Tal como vimos anteriormente, a zona 2 pertence entre os 10% e 15%. Mas, agora, a parte mais interessante é a seguinte, é que a exposição que tem os Estados Unidos é apenas de 39% aproximadamente. Ou seja, se nós expandirmos, conseguimos ver os restantes países e conseguimos ter uma noção que até tem praticamente mais exposição à Europa. É claro que o Japão mais Estados Unidos dá aqui cerca de 60%. No entanto, se considerarmos os cerca de 40% que está na Europa, mais ou menos, está bem? Então podemos considerar que não é um índice do S&P 500 que vamos considerar, mas sim o Euronext 100 que já está na zona 2. Portanto, se está na zona 2, já faz sentido estar entre os 10% e 15%, está bem? Isto são só pequenos detalhes, porque no fundo não há aqui uma grande diferença, mas pronto. Então, se está aqui na zona 2 do Euronext 100, faz sentido adquirir este ETF e também podemos ver que vamos apanhar várias empresas que na verdade não estão nos seus máximos históricos. Portanto, se eu for aqui ao ETF, é claro que temos aqui a Cisco e a IBM que estão praticamente em máximos históricos, mas temos, por exemplo, a Qualcomm, Intel e Pfizer que não estão nos seus máximos históricos. Repara, a Qualcomm ainda tem isto tudo para chegar aos seus máximos históricos, se algum dia chegar. A Intel ainda está nestes níveis, está bem, mas a Intel já sabemos o seu caso, mas ainda pode algum dia recuperar, se recuperar, não é? Existe sempre essa possibilidade.
Temos também a Pfizer, que também teve aqui uma queda recentemente, portanto, isto está muito longe dos seus máximos, se algum dia chegar lá, ok? Portanto, se algum dia a Pfizer conseguir chegar aos seus máximos, não estou a dizer que ela vai atingir, mas estou a dizer se algum dia chegar lá, vamos a falar aqui de uma rentabilidade, ou seja, um retorno de 112%, que até é bastante elevado, está bem? Portanto, eu para diversificar o meu portfólio e tendo tudo em consideração, está bem? Tudo aquilo que eu te apresentei e também aquilo que me preocupa e a exposição ao meu portfólio, então acho que faz sentido adquirir este ETF. Agora, eu vou copiar aqui o ensino, vou aqui à XTB e vou procurar pelo ETF, portanto, vou colar aqui, então aqui apresenta vários. Portanto, temos aqui em pounds, temos aqui em dólares, temos aqui em CFD, mas não é nada disto que queremos. Queremos o primeiro, que é em euro. Estou a fazer aqui um zoom para tu veres bem. É este que está em euro, acumulativo. Exatamente, é este aqui que eu tenho que arrastar. Pronto, confirma só para teres a certeza que é o físico, não é CFD. E podes ver que eu até adquiri 2 vezes no passado. Ou seja, estão aqui 2 linhas que mostram que já foi adquirido 2 vezes. Ou seja, este ETF que eu vou voltar a adquirir já viu o seu potencial no passado e agora vou adquirir novamente. Portanto, isto aqui confirma-me que está tudo bem. Nova ordem, eu quero que seja aproximadamente 500, portanto, deixa-me ver o mais próximo de 500. Será que é 12? Exato, 12 acho que é o mais próximo, porque cada um está a custar 42 aproximadamente, portanto 504,06 cêntimos. Mas agora é que reparei que não tenho fundos livres suficientes, ou seja, se eu tentar comprar e confirmar, ordem rejeitada. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que adicionar rapidamente fundos. Portanto, depósito, eu vou depositar dinheiro e vou depositar por PayPal porque é mesmo muito rápido. Vou depositar aqui os tais 500 euros, está bem? Portanto, depósito. Ok, e foi muito rápido, o depósito foi feito com sucesso, portanto aqui já deve estar, e está, 566, portanto vamos voltar aqui à nova ordem. São 12 ETFs inteiros, está bem? Porque eu quero que sejam inteiros para ser o legítimo dono. E aqui o valor dá aproximadamente este 503,94. Portanto, comprar, confirmar. E agora 503,94. Tenho que vir aqui atrás, ou seja, tenho que vir aqui ao meu ficheiro. Aqui está. E alterar para 503,94. Portanto, a rentabilidade anualizada que estou a ter neste momento, ou seja, o ritmo que eu estou a ir, comparativamente ao S&P 500, é neste momento, e atenção que já tem em consideração o período que passou, que neste caso estes 26 meses, e tem sempre em consideração face ao tempo que passa, está bem? É de 28,58%, o que eu estou bastante satisfeito e eu espero assim continuar. Portanto, é tudo por este vídeo. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se tiveres alguma sugestão por fazer, então faz. Eu vou tentar ver os próximos comentários, mas se não conseguir é porque tenho mesmo muitas coisas, mas eu tento fazer o meu melhor. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.